e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós abunda nuns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra todo o desejo da sua bondade, e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Já estudamos com muito prazer a primeira carta aos Tessalonicenses, observando que em cada capítulo nós temos referências ao arrebatamento, ou seja, a primeira etapa da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E nestes estudos já nos regozijamos ao contemplar aquele bendito dia em que Cristo há de descer para chamar, para reunir, para receber o seu povo. O dia do arrebatamento há de se dar secretamente. Não será um evento manifesto. Isto é, o mundo não saberá nada do arrebatamento até depois, pois o mundo vai observar a ausência de milhares de pessoas. A segunda carta é, na realidade, a sequela lógica à primeira. Por que diz alguém? É quase natural, é para esperar, que na segunda carta o apóstolo ia abordar algo, pelo menos, da segunda etapa da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, nesta carta, nós vamos estudar mais sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, mas mais especificamente a segunda etapa, o segundo estágio da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Talvez eu precise demorar um pouco aqui só para explicar, porque sempre em estudos como esta, nós temos pessoas ouvindo estas coisas pela primeira vez.
No Antigo Testamento nós lemos das profecias a respeito das duas vindas do Senhor Jesus Cristo. A primeira, para morrer sobre a cruz, para sofrer pelos pecados da humanidade. A segunda vinda, no Antigo Testamento, para reinar, para subjugar o mal, para se vingar, para estabelecer o seu reino. Entrando no Novo Testamento, logo nós lemos algo do desvendamento de um mistério. O que é, diz alguém? Do arrebatamento. Não se fala então em três vindas, amados irmãos. Fala-se ainda em duas vindas. Mas a respeito da segunda vinda, vai se dar em duas etapas. A primeira, para arrebatar os santos, a igreja. A segunda etapa, para estabelecer o seu reino, a fim de reinar por 1000 anos. Convém que todos nós façamos questão de aprender essas coisas básicas. Assim, neste capítulo, até no nosso capítulo, vamos falar sobre a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o apocalipse do nosso Senhor Jesus, a manifestação dele. O dia em que ele há de descer visivelmente do céu para subjugar os seus inimigos e para estabelecer o seu reino. Felizmente, nós que somos salvos, podemos afirmar que seremos associados com Cristo naquele bendito dia. Desceremos com Ele. Não digo para a terra. Não. Nós não vamos pisar aqui nesta terra. Mas, pelo menos, nós vamos ficar suspensos, vamos dizer, nos céus. Prontos para ajudar na administração do reino do nosso Salvador. Que dia será para todos nós? O sofrimento já vai ficar no passado. É nada, somente uma eternidade de felicidade se estendendo diante de nós. Que bom que nós somos salvos pela graça de Deus. A primeira carta foi bem recebida lá em Tessalônica. E podemos bem imaginar que ajudar muito para tranquilizar os santos perturbados. A respeito daqueles falecidos. Se lembra? No capítulo 4. Serviu também para estabelecer, para firmar aqueles crentes. Porque, afinal de contas, vieram a ser salvos há pouco tempo. Nós já dissemos aqui mais ou menos 6 meses, pode ser até 1 ano. Mas não muito tempo se passou entre o dia da salvação, ou seja, o dia do estabelecimento da igreja local em Tessalônica, e o recebimento daquela carta lá em Tessalônica. Não muito tempo se passou. Ainda em Corinto, isto é, os 3 servos de Deus, Paulo, Silas e Timóteo, ficando ainda em Corinto, porque nós lemos que Paulo ficou lá 18 meses. Mas mais ou menos 6 meses depois de mandar aquela carta, a primeira carta para Tessalônica, Paulo recebeu informações a respeito das condições, das circunstâncias, do andamento da igreja em Tessalônica. Nós não sabemos de que maneira ele recebeu estas informações. Mas pelo menos ele se informou das necessidades lá em Tessalônica. Primeiramente, nós devemos falar no fato que ele ficou muito feliz. Por quê? Porque a igreja ainda andava muito bem. Pelo menos, a maior parte dos irmãos andava muito bem.
Aqui neste primeiro capítulo, nós vamos ver como a sua fé cresceu muitíssimo, a Bíblia diz. Muitíssimo. E aquela fidelidade da igreja, dos irmãos, perseverança ao sofrer as perseguições. Então nós vamos estudar isso hoje. Assim podemos dizer que aqui neste primeiro capítulo nós temos elogios. Paulo elogiando esta igreja pelo fato que ficou firme em face das perseguições fanáticas. Ficou firme aquela igreja. Capítulo 1, elogios. Capítulo 2. O apóstolo Paulo lá em Corinto se informou que surgiu em Tessalônica um tipo de falsa doutrina. Que foi, diz alguém? Que o dia do Senhor já chegou. Que os santos estavam já passando pelo dia do Senhor. Alguém até produziu uma carta, supostamente escrita pelo apóstolo Paulo, só para confirmar isso. Mas Paulo sentiu a necessidade de refutar isso. Assim ele escreveu esta segunda epístola para esclarecer este ponto. Não, o dia do Senhor não chegou ainda. E nós vamos estudar hoje à noite o que há de acontecer antes da chegada do dia do Senhor. Já estudamos ontem de noite sobre este assunto. Capítulo 1, elogios. Pela firmeza da igreja em face das perseguições. Capítulo 2, esclarecimentos a respeito do programa profético. Os santos lá em Tessalônica precisavam ouvir isso. Capítulo 3. Paulo em Corinto, ele se informou daquele problema que havia sobre preguiça da parte de certos irmãos. Intromissão, isto é, certos irmãos se intrometendo em negócios alheios. E Paulo aprendeu que este problema se agravou. Assim, ele foi obrigado a escrever esta segunda carta, só para corrigir aquele mal. Assim, no capítulo 3, nós temos exortações práticas, destacando principalmente aquele mal. E o que deveria ser feito a respeito daqueles que estavam mandando, se metendo nos negócios alheios. Assim, amados irmãos, nós temos aqui a mais breve carta dirigida para uma igreja. Tito é mais breve ainda, mas foi dirigida para um indivíduo. Filemão, mais breve ainda. Mas, segundo Tessalonicenses, é a mais breve carta dirigida para uma igreja de Deus. Não temos nenhuma citação nesta segunda carta do Antigo Testamento. Já aprendemos, ou pelo menos observamos também, que nem na primeira carta nós temos uma referência direta do Antigo Testamento. Nesta carta, a segunda epístola aos Tessalonicenses, novamente o assunto de oração surge. Nestes 3 capítulos, nós temos registrados 4 orações do apóstolo Paulo. Nós vamos estudar uma no final do capítulo 1. Nós temos uma oração ali no capítulo 2, versículos 16 e 17. E temos 2 breves orações do apóstolo no capítulo 3, versículo 5 e versículo 16.
4 orações registradas aqui nesta segunda carta. Na verdade, amados irmãos, alguém tem dito que uma quinta parte destas 2 cartas é dedicada ao assunto de oração ou ação de graças. Isso é uma maravilha para mim. Um versículo em cada 5 é dedicado à oração. Paulo e os seus colegas orando. Nós sabemos que Paulo começou a sua carreira cristã orando. Eis que está orando. Atos capítulo 9. Terminou a sua carreira ainda orando. Lá no início da segunda epístola a Timóteo, ainda está orando. E durante a sua vida, aquele homem andava nos átrios do santuário de Deus. Aprendamos, amados irmãos, a vivermos assim. A estarmos nos átrios de Deus, tirando tempo para ter comunhão com Deus. Assim o assunto de oração há de surgir aqui no nosso capítulo hoje. Versículos 1 e 2, nós temos saudações. O apóstolo mandando felicidades aqui para os irmãos ao introduzir a sua carta, a segunda carta à igreja lá em Tessalônica. Ali, versículos 3 até versículo 6, nós temos elogios. O apóstolo Paulo ficando grato pelo progresso, avanço, a igreja ali em Tessalônica. Versículo 7 até versículo 10, nós temos ali, vamos dizer, a recompensa dos santos. Recompensa para santos perseguidos, vamos dizer. Aquele dia de glória, e nós vamos estudar isso com detalhes, Deus nos ajudando. 11 e 12 nós temos oração. Saudação, elogios, recompensa, oração. Assim, amados irmãos, eu vou me sentar, contando com a ajuda dos nossos irmãos, para que nós tenhamos, vamos dizer, uma festa espiritual, ao contemplar este glorioso dia em que Cristo descerá com os seus santos, a fim de estabelecer o seu reino. Assim como na primeira carta, nós temos aqui já no primeiro versículo esses 3 irmãos, Paulo, Silvano e também Timóteo. Os 3 estavam ali em Corinto juntos. Ainda, ao escrever a segunda carta, estavam ali ainda. Paulo, o pioneiro, aquele que entra numa região virgem para abri-la ao Evangelho. O apóstolo tinha prazer para fazer isso. Introduzir o Evangelho numa região virgem, pregando pela primeira vez as pessoas pagãs. Silvano, aquele irmão ali de Jerusalém, um dos varões distintos ali em Jerusalém, que foi escolhido junto com Judas Barsabás para divulgar o resultado daquela conferência dos apóstolos em Atos capítulo 15. Ele tinha de ir para Antioquia da Síria para divulgar o resultado daquela conferência. Havia um grande problema ali em Atos capítulo 15. E felizmente foi resolvido. Os gentios não foram obrigados a se submeterem à circuncisão
nem a lei de Moisés. Assim ele foi escolhido para divulgar esta boa notícia. Foi para Antioquia. Depois de um tempo, Judas voltou para Jerusalém. Mas Silvano permaneceu em Antioquia, vendo uma necessidade para estabelecer os recém-salvos. E nós lemos como havia uma diferença de opinião a respeito daqueles que iriam naquela segunda viagem missionária. Paulo não queria levar consigo João Marcos, mas ele levou, enfim, Silvano. A escolha natural, vamos dizer. Aquele irmão Silvano já foi provado e aprovado e acompanhou o apóstolo Paulo naquela segunda viagem. Enfim, entrou na cidade de Tessalônica. Foi usado por Deus. Se mudou para Bereia. Nós já estudamos tudo isso. E ele ficou em Bereia para estabelecer os recém-salvos. Para mim, Silvano era um tipo de pai. Tinha interesse nos novos convertidos e queria fortificá-los. Assim, ele tinha aquele jeito, o dom, para encaminhar os recém-salvos aos caminhos santos de Deus. Paulo, pioneiro. Silvano, pai. Timóteo, pastor. Não havia outro igual aos olhos de Paulo, que cuidaria dos santos, como Timóteo. Verdadeiro pastor, homem de Deus, isto é, o Timóteo, aquele filho de um casamento misto, se salvou pela graça de Deus, desenvolveu-se espiritualmente, foi grandemente usado por Deus. Ele se entregou a Deus, de tal forma que Deus reproduziu nele as suas características, de tal forma que ele veio a ser homem de Deus. Homem de Deus. Mas eu falo assim, amados irmãos, só para incentivar os meus irmãos aqui em Porto Alegre, hoje à tarde. Há uma necessidade para aqueles que têm como entrar numa região virgem. Alguém gostaria de ser pioneiro aqui? O sul de Porto Alegre precisa de alguém, mais do que uma pessoa, para abrir aquela região ao Evangelho. Precisamos de pais para encaminhar os recém-salvos. Precisamos de pastores. Alguém aqui gostaria de assumir uma vaga? Mas eu convido os meus irmãos, eu já falei muito, mas vai haver amplo lugar para os meus irmãos ajudar. Alguém gostaria de dizer alguma coisa, de modo geral, sobre a segunda carta? Então, amados irmãos, nós temos aqui a igreja dos Tessalonicenses. A igreja. Eu acho que precisamos tirar alguns minutos só para pensar neste termo, igreja. Será que refere-se a um prédio? De maneira nenhuma. Refere-se a uma comunidade de pessoas chamada para fora da confusão religiosa e política deste pobre mundo. Chamada para fora para se reunir ao nome do Senhor Jesus Cristo. Você faz parte de uma igreja local? É um grande privilégio fazer parte de uma igreja local. Qual era o nome desta igreja em Tessalônica? O nome da sua igreja, que é?
Não temos nome, amados irmãos. Salão evangélico não serviria como resposta. Tem que aprender isso. Mas devemos tirar tempo para explicar para aquele que nos interroga. Olha, nós somos pessoas salvas, reunidas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Não representamos nenhuma denominação. Não assumimos outro nome. Não queremos deslocar o nome do nosso bendito Salvador. Ele tem o destaque. Por que ele muda a expressão de Corinto? Aqui ele diz a igreja de Deus, a igreja dos Tessalonicenses em Deus. Em Corinto diz a igreja de Deus que está em Corinto. Sim, amado irmão. Nós temos várias expressões. Por exemplo, igrejas de Deus, destacando Deus como proprietário, o dono das igrejas locais. Nós temos outra expressão, Romanos capítulo 16, por exemplo, igrejas de Cristo. Este termo, esta expressão destaca Cristo como o centro, o imã, a pessoa principal. Temos outra expressão, a igreja dos santos. Ou seja, como nós temos aqui, a igreja dos Tessalonicenses. A composição da igreja local. A igreja local se compõe de pessoas salvas, de santos. Assim, aproveitando este ponto, nós temos aqui esta igreja em Tessalônica, composta de Tessalonicenses. Bereanos? Não. Filipenses? Não. Mas sim, Tessalonicenses. Habitantes de Tessalônica. Dentro do possível, amados irmãos, devemos nos identificar com a igreja mais perto da nossa casa. Dentro do possível. Nós não queremos estabelecer regras, mas dentro do possível, devemos nos identificar com a igreja mais perto da nossa casa. Qual é o nome da igreja? Não temos nome. O apóstolo, na primeira epístola, falou que os tessalonicenses se tornaram imitadores das igrejas de Deus, que estavam na Judeia. Qual é o nome da sua igreja? Se dissesse igreja de Deus, seria errado? Olha, pode ser mal entendido. Pode se tornar denominação. Mas, se temos um nome aqui nesta carta e dissemos, pertencemos à igreja de Deus, não seria bíblico? Ah, sim, mas tem que tirar tempo para explicar bem, para qualificar essa declaração. Pois pode ser mal entendido. Nós temos aqui em Porto Alegre a Assembleia de Deus. Sim. É muito bíblico. Esse título. Sim. Mas nós não queremos título. Não. Mas não queremos título fora das Escrituras. Mas usando nome que temos na Bíblia. Tudo bom. Seria em ordem. Tudo bom, sim. Podemos dizer, chegamos aqui para pregar o Evangelho, mas tem meia dúzia de outros usando o mesmo termo. Então, temos de explicar qual é a diferença. E o termo igreja local se encontra na Bíblia? Não. Mas é para distinguir da igreja que é o corpo de Cristo. Tem uma denominação que usa este termo também. Pois é. Assim, eu acho que devemos ter ainda mais cuidado em usar este termo, igreja local. Exatamente. Então, só para aproveitar essa pergunta aqui, nós temos a igreja composta de todas as pessoas salvas, desde Pentecostes até o arrebatamento. A igreja que é o corpo de Cristo. Mas só para distinguir e fazer a diferença, nós falamos em igreja local.
ou para usar o termo bíblico, igreja de Deus seria mais bíblico, sabe? Ou igrejas de Deus, sabe? Esse termo, igreja de Deus, ao meu ver, nunca se refere ao corpo de Cristo, a igreja na sua totalidade. Seu Lécio. Faz bem pouco tempo me fizeram essa pergunta em Osório, como tem sido feita desde muito tempo. Às vezes eu aproximo muito, outras vezes afasto demais. Faz pouco tempo me fizeram esta pergunta lá em Osório. Qual o nome da sua igreja? Então eu pergunto para a pessoa, qual o nome que você acha no Novo Testamento? Eles não têm resposta. Então, eu leio de crentes no Senhor Jesus Cristo, ou irmãos Cristo. Então, nós não usamos, não adotamos nomes denominacionais, senão aquele que encontramos no Novo Testamento. Bom, então, de novo, o apóstolo Paulo diz, em Deus, nosso Pai, é Senhor Jesus Cristo. Então, de novo, como na primeira carta, ele salienta a proteção desta igreja, porque encontra-se em Deus, nosso Pai é Senhor Jesus Cristo. Que proteção? Vamos dizer, proteção dupla. Em Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Tem uma pequena diferença. Primeira carta, em Deus, o Pai é nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesta carta, em Deus, nosso Pai é Senhor Jesus Cristo. Então, uma toque de preciosidade. O meu Deus é seu Deus. O meu Pai é seu Pai. Seu Paulo. Senhor Luiz, sobre casa de oração, também, a gente encontra por aí denominações, e essa expressão bíblica não quer dizer que a minha casa será casa de oração e vão botar essa placa. O que o senhor acha? Não. Casa de oração era o templo. Pois é, esta expressão encontra-se no Antigo Testamento. Realmente era ligado com o templo, como o nosso irmão Alberto disse. Não precisamos usar. Bom, nós usamos salão evangélico, só para dizer que neste salão se prega o Evangelho. Neste salão se ouve o Evangelho. Certamente os outros irmãos que têm casa de oração diriam, nesta casa, a oração. Tudo bem. Beleza. Queria fazer uma pergunta. Capítulo 16 de Romanos, Paulo faz a saudação a Priscila e Áquila, a igreja que está em sua casa. Pois é. Isso indica que não era um prédio dentro de uma casa. Era um grupo de pessoas salvas, reunida ao nome do Senhor Jesus Cristo. Bom. Senhor Lindsay, o senhor falou dessa proteção dupla em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Esta expressão é exclusiva da primeira e da segunda epístola? Que eu saiba. Sim. Uhum. Teria alguma relação com a perseguição? Eu acho que sim. Pela qual os Tessalonicenses estavam passando? Aquela igreja estava sendo abalada. E nós temos algo para consolar aqueles crentes abalados. Seu Tomás. Foi conversado bastante sobre o nome, mas eu acho que o nome principal nem foi mencionado. Os discípulos em Antioquia foram chamados cristãos. A palavra ocorre, se eu não me engano, 3 vezes no Novo Testamento. Qual é o nome? Nós somos cristãos. Este nome é bíblico. Este nome é um título bíblico. Somos cristãos. Cristãos batistas não, cristãos. É o nome certo que nós devemos e podemos usar. Seu Lindsay, sobre os 3 nomes que estão aqui, Paulo, e Silvano e Timóteo. No início de Filipenses,
Paulo e Timóteo. Silvano não aparece o nome lá. E ele ajudou no começo da obra lá. Parece que sim. Por quê? Porque o nome dele não está em Filipenses? Porque está aqui? Filipenses foi escrito lá quando Paulo estava na prisão. Silvano não estava ali em Roma naquela Timóteo época. estaria com ele, provavelmente. É provável, sim. Ele tinha, pelo menos ele, quem sabe, visitou o apóstolo Paulo. A gente não sabe com certeza. Sabe? Mas pelo menos, depois de Corinto, em Atos capítulo 18, nós não lemos de Silvano no livro dos Atos dos Apóstolos. A próxima vez que nós lemos dele, 1 Pedro capítulo 5. Ele está lá com Pedro, em Babilônia. O mesmo irmão. Não é digno de notar que em Atos 17 nós temos Paulo, Silvano, e de Macedônia, Paulo chamou Silvano, Silas e Timóteo. 1 Tessalonicenses, Paulo, Silvano, Timóteo, orando juntos. 2 Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo estão orando juntos. A união dos servos contribui muito para a união geral do povo de Deus. Eles deram um bom exemplo de harmonia entre os servos. Harmonia entre os servos, de uma certa forma, pode garantir, de uma certa forma, harmonia, pelo menos, entre irmãos. Pelo menos um bom exemplo para seguir. Versículo 2, nós temos graça e paz. Graça, a tradução grega, paz, a tradução judaica. Mais ou menos 15 vezes no Antigo Testamento nós temos essas duas virtudes juntas. É sempre nesta ordem. Paz em primeiro lugar, em seguida, graça em primeiro lugar, em seguida paz. E tem que ser assim, por causa da experiência. Provamos a graça de Deus antes de ter paz. Podemos dizer, se não fosse a graça de Deus, não teríamos paz. Exatamente. A graça é a fonte, a paz é o fruto. Então, o apóstolo, ao escrever a carta, ele quer que os crentes tenham graça e paz. E já falamos sobre as duas pessoas como fontes aqui desta graça e paz. Seu Lindsay, não é que eu queira voltar. O seu Tomás, ele respondeu certíssimo. O crente é cristão. Mas só tem uma coisa que eu queria acrescentar. O mundo se tem por cristão. Então, para dizer que somos cristãos, temos que explicar o que significa ser um cristão. Sim, semelhante a Cristo. Mas a gente pode acrescentar muitos outros nomes. Falando em cristãos, eu posso falar em irmãos. Querendo um título, isso pode servir como título. Somos discípulos, bem como cristãos. Mas ainda, servindo-nos de nomes assim, temos de evitar o conceito de denominação, amados irmãos. Tá? Versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós. Então, ao se lembrar dos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo sentiu obrigado a abrir o seu coração na presença de Deus para agradecer a Deus. Eu gosto disso. A lembrança dos Tessalonicenses fez com que o apóstolo desse graças a Deus. Na primeira epístola nós lemos sempre damos graças. Aqui é interessante que ele acrescenta essa ideia, sempre devemos dar graças. Interessante pensar na obrigação que nós temos de dar graças a Deus. Pois é. Paulo considerava isso como dever, como obrigação, a dar graças a Deus. Devemos ser pessoas gratas, amados irmãos. Gratas na presença de Deus.
Como é de razão, é apropriado, é razoável, ele está dizendo. Porque a vossa fé cresce muitíssimo. Já estudamos esse termo fé. É mais do que confiança em Deus, dia a dia. Já descobrimos que inclui o nosso conhecimento de Deus. Realmente, refere-se ao nosso andamento espiritual. O nosso irmão, seu Tomás, fez a pergunta: como está a sua fé? O andamento, seu conhecimento de Deus. Aquela corda do relógio antigo. Seu José. Não, eu ia dizer que a reunião da ceia, quem sabe é a reunião que podemos demonstrar bastante desta gratidão. Pois é, mãe. Pois é, seu José. A gente não tem como exagerar ao falar neste assunto. Devemos ficar gratos na presença de Deus na hora da ceia do Senhor. Temos muito motivo ao contemplar a redenção realizada lá sobre a cruz. Mas estamos ali na ceia para nos lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo, para nos recordar do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso dever principal de nos recordar de Cristo. Seu Lindsay, José Dias. Sim, seu José. Mas isso não significa só o domingo das 8h30 às 9h30. Não, pois é. Mais do que isso. Vamos ficar gratos 24 horas por dia. Pelo menos, nas horas em que nós andamos acordados. Devemos ficar gratos perante Deus. Então, nós vemos que esta fé cresceu muitíssimo. Cresce muitíssimo, uma palavra única aqui no Novo Testamento. Seu Crawford. Este versículo 3 confirma que tinham recebido bem a primeira carta, pois temos em capítulo 3, versículo 12, o Senhor vos aumente e faça abundar em caridade. Muito bem. Então confirma aqui que receberam aquele ensinamento e deu resultado já. Muito bem. Deu bom resultado. Assim, amados irmãos, devemos levar a sério o ministério que ouvimos. Devemos pôr em prática, como nosso irmão Crawford disse, os Tessalonicenses receberam aquela exortação de abundar na sua fé. E levaram a sério. E abundaram mesmo. Como nós lemos, cresceram muitíssimo na sua fé. A caridade, o amor de cada um de vós abunda uns para com os outros. Temos a fé, o amor. No próximo versículo, a vossa paciência. Versículo 4. Seu Luiz. Seu Lindsay, na primeira carta, Paulo fala na fé, no amor e na esperança. Muito bem. E nessa segunda carta, ele fala na fé que cresce muitíssimo. Então, na primeira carta, a fé deles estava se desenvolvendo e agora cresce muitíssimo. E o amor, nós vemos como eles não havia o que falar, porque é só pedir que abundasse cada vez mais. E aqui também, abunda uns para com os outros. Muito bem. Mas, e a falta desta menção da esperança, será que tinha algum motivo para essa carta? Tendo em vista que, como o senhor já falou, ocorreu esta falsa doutrina quanto ao dia do Senhor. Já estudamos lá no capítulo 4 que houve uma confusão, pelo menos muitas dúvidas, sobre a participação dos falecidos no dia do arrebatamento. E aqui nós vamos descobrir que havia muita confusão a respeito do dia do Senhor. Então, Paulo não tinha como elogiar muito a respeito da esperança. Tinha uma dúvida, uma reserva, vamos dizer, no coração do apóstolo Paulo. Ele não sentiu aquela liberdade de elogiar a respeito da esperança. Mas ainda nós lemos aqui da paciência. Esperança da paciência, no capítulo 1 e versículo 3.
Temos aqui ainda a paciência, no versículo 4. Aqui, Sr. Paulo. Seu Paulo. Esse crescimento, o senhor já falou alguma coisa, já deu uma lista, mas teria algo especial que faça a nossa fé crescer, além do ler, de uma boa dedicação? Orar. No caso, vamos dizer, no caso dos Tessalonicenses, o que fez eles crescer tanto? Pois eles não tinham as escrituras, né? Não, pois é. Também. Pois é. Vamos incluir a leitura da palavra de Deus, oração diária, o andar com Deus, isto é, comunhão com Deus. Isso é muito importante. O dever do crente manter comunhão com Deus diariamente. E além disso, a contemplação do nosso bendito Salvador, olhando para Cristo, sempre. Nós vamos descobrir que, ocupando-nos com Cristo, vamos nos tornar semelhantes a Cristo. Assim, os Tessalonicenses cresceram muito. Versículo 4. De maneira que, isto é, eles cresceram tanto, na fé e no amor, que vieram a servir como exemplo. E o apóstolo Paulo falava bem dos Tessalonicenses, na presença de outros irmãos das outras igrejas. Isto é, visitando outras igrejas, ele se serviu da igreja em Tessalônica como bom exemplo. Então ele falou dos Tessalonicenses. O bom exemplo que deixaram a respeito da fé e do amor. Em 2 Coríntios capítulo 8, nós lemos que Paulo, lá em Corinto, falou bem das igrejas da Macedônia, inclusive Tessalônica, a respeito da generosidade. Nos versículos iniciais de 2 Coríntios capítulo 8. Como é bom ouvir notícias assim, né? Alguém indo visitar um lugar, trazer boa notícia. É muito bom. Muito bom. Pode ser um detalhe, e só um detalhe, mas eu não posso deixar de aproveitar uma pequena vaga para comentar as igrejas de Deus. Então, onde o Evangelho tinha sido pregado, havia estas igrejas de Deus, e não havia mais nada. No mundo supostamente evangélico, tem sido criado, nos últimos 200 anos, entidade após entidade, com boas intenções e com bons princípios. Aliança bíblica, missão entre os judeus, missão aqui, missão ali. Um monte de coisas, com princípios bons, por pessoas salvas, fundados por pessoas salvas. Só tem um problema: não tem base bíblica para a sua existência. O que tem base bíblica? O que tem autoridade bíblica para a sua existência? Igrejas de Deus. Pois é, como eu já falei, igrejas de Deus pertencem a Deus. Ele é o dono. As igrejas são propriedade de Deus. É Deus que mantém essas igrejas. Ele supre o poder necessário para prestar testemunho nas suas respectivas localidades. Mas, Sr. Tomás, o senhor ainda tem microfone. Seria triste um cristão passar a sua vida inteira dando força para algo que nem autoridade bíblica não tem para a sua existência. Pois é. Dedicando-nos a igrejas de Deus, aí nós nos dedicamos àquilo que tem autoridade divina para a sua existência. Muito bom. Então, versículo 4 ainda, o apóstolo, ele tinha o costume de se gloriar, de falar bem dos Tessalonicenses nas igrejas de Deus em outras localidades, falando da paciência dos Tessalonicenses, da fé. Paciência é fé.
Essas qualidades se manifestaram entre os Tessalonicenses ao sofrerem perseguições fanáticas. Parece que as perseguições lá em Tessalônica se intensificaram depois da saída dos servos de Deus. Mas ainda, felizmente, estes santos ficaram firmes em face das perseguições, demonstrando paciência e fé. Seu Manuel. Eu estava pensando isto, a paciência que Deus lhes deu, ajudou eles a enfrentar as perseguições, as aflições, sabendo que o juízo vinha da parte de Deus, né? Muito bem. Paciência é uma palavra interessante para estudar, amados irmãos. Quer dizer, ficar embaixo de. Ficar embaixo de. Então, esses crentes, de boa vontade, ficaram embaixo das perseguições, sem se queixar, sem procurar saída, aceitaram aquilo como vontade de Deus. Eram prontos, dispostos a sofrer de acordo com a vontade de Deus. Seu James. Interessante ler este versículo e voltar para o versículo 3 e ver que no meio de perseguições e aflições, estes crentes estavam crescendo muitíssimo na sua fé e também na sua caridade. Muitas vezes nós tentamos achar desculpas. Achamos que não temos o ambiente ideal para crescer e tentamos achar muitas desculpas, mas vemos crentes, apesar de tantas dificuldades, crescendo muitíssimo. Amados irmãos, parece-me que aquelas igrejas na Macedônia deram menos dor de cabeça para o apóstolo Paulo do que as igrejas lá, por exemplo, em Galácia, Acaia, quem sabe Ásia. O que estou dizendo? Parece-me que perseguições, aflições, dificuldades, oposição, essas coisas servem como solo, como terra para produzir as plantas de paciência e fé nos corações, nas vidas dos santos. Devemos dar as boas-vindas para dificuldades. Deus manda tais coisas para as nossas vidas. Muitas vezes, para que cresçamos espiritualmente. Quem sabe nem percebemos. Mas é verdade. Seu Roberto. Seu Lindsay, Paulo e os colegas se gloriavam dos Tessalonicenses nas outras igrejas de Deus, em outros lugares. E hoje, pode-se fazer isso? Se gloriar de algum obreiro, digamos, se gloriar de outros crentes, quando ele podia fazer isso e em que medida? Pois é, sempre tem perigo de encher a cabeça de um irmão, sabe, de estragar um irmão, elogiando demais. Nós acabamos de estudar esta semana sobre palavras lisonjeiras. Isto é, elogios exagerados. Temos de cuidar disso. Então, com cuidado, podemos nos gloriar de certos irmãos. Com cuidado. Depois de ver as provas, como Depois de ver as provas. os Tessalonicenses estavam debaixo de severa perseguição e deram provas concretas que Paulo não estava imaginando coisas, estava vendo uma realidade, ele não estava indo além daquilo que era real. O perigo é inchar as cabeças de alguém, elogiando demais. Bom, só para esclarecer um ponto, eu disse que as igrejas da Macedônia deram menos dor de cabeça para o apóstolo Paulo. Estou me referindo a Tessalônica, Filipos, Bereia. Nesses lugares havia muita perseguição, amados irmãos. Muita perseguição. Mas ainda, eram as igrejas que andavam muito bem, espiritualmente. Bom, versículo 5. Só o contraponto em relação ao que o Roberto mencionou, eu penso também que o obreiro ou qualquer irmão que seja de confiança, né, mencionar algo negativo de outras igrejas também pode prejudicar. Né? Pois é.
Pois é. Porque em vez de animar, pode desanimar. Pode desanimar. Isso. Versículo 5. Para mim, amados irmãos, este versículo, durante vários anos, era um versículo muito difícil para mim. E ainda talvez seja muito difícil para mim. Lutei muito, mesmo nessas últimas semanas, para tentar compreender um pouco melhor este versículo. É muito difícil. Vamos estudá-lo. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus. A parte difícil é prova clara do justo juízo de Deus. Ele está se referindo a quê? A paciência é a fé destes crentes perseguidos em Tessalônica. O fato que estes crentes suportaram calmamente, com dignidade, as perseguições, veio a ser um sinal claro do juízo vindouro de Deus sobre os perseguidores. Muitas pessoas foram levadas para a arena no final do 1º século, 2º século, 3º século, para serem devoradas pelos animais ferozes. Andaram para a arena, sossegadamente, com dignidade, com cabeça erguida, com firmeza, sem se queixar. Muitos foram levados para os postes, a fim de serem queimados, vivos. Andaram calmamente para a sua morte. Esta atitude tornou-se um sinal claro do juízo vindouro sobre os perseguidores. Pelo menos, deveria ter sido recebido assim, da parte dos perseguidores. Mas, quem sabe outros irmãos têm alguma coisa a dizer sobre este ponto difícil. Então, todos estão de acordo? Bom, muito bom. Para que sejais havidos por dignos do reino de Deus. Isto é, Deus mandou, ou pelo menos deixar vir as perseguições para aqueles crentes, para equipá-los, para prepará-los, para tornar esses crentes dignos do reino de Deus. Veja só o propósito de Deus por trás das perseguições. Então Deus está observando, amados irmãos, a nossa atitude ao passarmos por dias difíceis. Ele quer que nós sejamos considerados dignos do reino de Deus. Não é mérito próprio, não temos mérito para estar no reino de Deus. Mas através das perseguições, dificuldades, Deus está nos preparando, nos equipando, para que sejamos dignos. Seu Lindsay, se eles estavam sofrendo como sofreram pela sua fé em Cristo, pela ação má dos perseguidores, o que não seria então eles, os perseguidores, sob a mão de Deus? Eu não peguei bem o que o senhor disse. Se esses crentes estavam sofrendo como sofreram pelos seus perseguidores, também perdi um pouco do meu raciocínio. Se voltar para a sua mente, pode... O que não seria, então, quando a mão de Deus caísse em julgamento sobre
sobre os perseguidores desses crentes. Talvez não. Seu Roberto? Aquele raciocínio que era meio claro ficou confuso na minha mente. Será que é parecido com as palavras do Senhor Jesus Cristo, quando estava sendo levado para a cruz? Se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Se ele, sendo justo, estava sofrendo assim, o que seria o juízo sobre os ímpios? Pois é. Uma boa colocação, nosso irmão. Eu tenho de pensar nisso. Então, por meio de dificuldades, Deus está observando a nossa reação, pois Ele quer que sejamos considerados como pessoas dignas do reino. Teremos uma entrada abundante, como nós lemos em 2 Pedro capítulo 1, para o reino, depois de sofrer nesta vida. Todo crente pertence ao reino de Deus, mas aqui é a dignidade da vida deles. É isto? Pelo qual também padeceis, padecendo pelo reino, vamos dizer. Se de fato é justo diante de Deus que deem paga tribulação aos que vos atribulam. Ele está afirmando, já que é justo diante de Deus, que deem paga. Ele está falando aqui na retribuição, a recompensa para os perseguidores. É justo diante de Deus que deem paga tribulação aos que vos atribulam. Então temos esse princípio, como nós lemos em Gálatas capítulo 6, versículo 2, o que o homem semear, isso também se fará. Os perseguidores andavam atribulando os crentes lá em Tessalônica. Deus está dizendo por meio do apóstolo Paulo, os perseguidores receberão esta recompensa de tribulação. Então, seu Lindsay, os crentes se tornaram dignos do reino de Deus, um lugar no reino de Deus. Mas os inimigos se tornaram dignos do juízo de Deus. Do juízo de Deus. Espera para o seu Pedrinho, por favor. Será que não tem, nos nossos dias, alguns de nós querendo ser útil, crescer, sem passar por dificuldade? Existe esta possibilidade. Mas o caminho para a glória não é um caminho fácil. É tortuoso. Realmente é difícil. Tem espinhos e temos de sofrer. É um princípio que devemos respeitar aqui na Bíblia. Aqui nós sofremos, depois vamos entrar na glória. Não temos como evitar, não temos como reverter isso. Devemos sofrer aqui, devemos passar por dificuldades, devemos esperar dificuldades. Depois vem a glória. Como nós vamos estudar daqui a pouco, vem o descanso. Em Pedro, 1 Pedro 2 e 23, a respeito do Senhor Jesus, ao qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Muito bem. Pensando nesta prova clara do justo juízo de Deus. O Senhor Jesus se entregava àquele que julga justamente. Pois é, parece que os Tessalonicenses faziam a mesma coisa. Muito bem. Seu Lindsay, o que o senhor sugere? Quando é que Deus vai dar em paga essa tribulação? Nós vamos estudar daqui a pouco, no dia da revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele se serve disso para realmente afirmar esta verdade, que Deus, Ele há de pagar um dia. Mas nós sabemos perfeitamente que Deus até paga nesta vida para o perseguidor. Ao morrer, não salvo, o perseguidor há de sofrer
tribulação lá no inferno. Mas aqui, daqui a pouco, nós vamos notar como Paulo está destacando o dia da manifestação do Senhor Jesus Cristo, quando os inimigos serão pagos. Aqueles Tessalonicenses representam o mundo perseguidor, o mundo inimigo, que será julgado na descida do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, né? Muito bem. E aqueles salvos em Tessalônica realmente representam a extensa companhia dos salvos, que virá com o Senhor Jesus também no gozo de descanso, indicando publicamente como Deus reverteu a situação que havia na terra. Muito bem. Isso é bom. Seu Lins, às vezes a gente faz um negócio mal feito, se coloca em uma situação difícil e passa por sufoco, por tribulação. Será que essas coisas também contribuem para o nosso crescimento espiritual? Coisas que a gente talvez não se conduziu com prudência e acaba naquela situação? Como nós lemos em 1 Pedro, podemos sofrer por causa da justiça, isso é coisa boa. Mas sofrendo pelo fato que merecemos, por causa de um negócio mal feito na nossa vida, então merecemos sofrer. E talvez não tenha o efeito desejado, não tenha como acrescentar nada sobre o que nós temos aqui. Um negócio mal feito, então nós merecemos sofrer. Tá? Mas sofrendo por justiça, tem recompensa. Talvez o negócio mal feito seria até um mau testemunho, prejudicando o próprio crente e o evangelho. Não traz vantagem, mas desvantagem. Muito bem. Então Deus paga na mesma moeda a respeito do castigo do perseguidor. Nós lemos aqui, paga tribulação aos que vos atribulam. Temos aqui a mesma palavra, quase. Tribulação, tribulam. Versículo 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Então, um dia Deus há de pagar, Ele há de retribuir, como nós lemos aqui, tribulação para aqueles que perseguem. Mas a respeito daqueles que são atribulados, Deus há de recompensar. Como? Através de descanso. Então a situação será revertida no futuro. Os perseguidores serão atribulados. Os perseguidos terão descanso no futuro. Senhor Lindsay, eu estava lembrando na parábola do rico e Lázaro. Na parábola do rico e Lázaro. Agora este é consolado e tu atormentado. Pois é. Temos o mesmo princípio aqui. Só que aqui nós vamos, ao desenvolver este assunto, vamos descobrir que vamos entrar no nosso descanso no dia da manifestação do Senhor Jesus Cristo. Conforme o contexto aqui, vamos estudar isso. Então, quando é que isso vai acontecer? Quando é que nós vamos receber descanso? Quando se manifestar o Senhor Jesus. Eu gosto disso. Quando se manifestar. O Senhor Jesus Cristo não há de se manifestar no dia do arrebatamento. Aquilo há de acontecer secretamente. Mas na segunda etapa da segunda vinda, Ele há de se manifestar. Isto é, Ele há de tornar-se visível. Visível mesmo. Eu acredito firmemente que será possível para alguém aqui neste mundo, nesta terra, olhar para cima naquele dia para ver o Salvador descer. Ele há de descer visivelmente naquele dia.
seremos vistos como descansados. O descanso será nosso ao partirmos para estar com Cristo ou ao sermos arrebatados. Mas o descanso será publicamente visto, indicando que os perseguidos, olha agora, olha o descanso em que eles vivem, olha agora. Então o descanso se tornará público, algo já aproveitado ao momento de partir para estar com Cristo. Isso é Concorda? precioso, muito precioso mesmo. Eu acho que todo mundo entendeu o que nosso irmão acabou de dizer. Por que o apóstolo Paulo não falou do arrebatamento? Porque o arrebatamento há de se dar secretamente. O nosso descanso, naquele dia do arrebatamento, não será, como nosso irmão acabou de dizer, público, manifesto. Mas já que nós havemos de acompanhar o nosso Senhor Jesus Cristo naquele dia, conforme Apocalipse capítulo 19, será público, amados irmãos, o nosso descanso. Quem sabe até os perseguidores vão olhar para cima. Que coisa! Aqueles que eu perseguia, agora têm descanso. Eu estou sendo atribulado. Veja só, a situação há de ser revertida naquele dia. Eu gosto de pensar naquele dia. Imaginem, amados irmãos, o Salvador pessoalmente descendo para este mundo, na sua glória, sentado num cavalo branco, como nós lemos ali em Apocalipse capítulo 19. Em majestade, em dignidade, ele há de descer. Se o senhor fosse tessalonicense, como o senhor compreenderia isto? Está escrito aqui. Bem, na manifestação do Senhor Jesus, esses que me perseguem agora verão a mim naquela manifestação de glória do Senhor Jesus Cristo. O senhor está pensando nos perseguidores? Não, eu estou pensando, se o senhor fosse tessalonicense, no caso aqui. Um crente tessalonicense? Sim. Como o senhor entenderia isto aqui? Eu estou sendo perseguido, mas naquele dia da manifestação do Senhor Jesus Cristo, os meus perseguidores hão de ver-me naquela manifestação de glória. Pelo menos os inimigos. Sim. Mas quando será essa manifestação de glória dele? Como? Quando será esta manifestação de glória dele? Quando? No dia em que Cristo há de sair do céu para descer aqui para este mundo a fim de reinar. Na segunda etapa da segunda vinda. Mas os tessalonicenses já estariam mortos, os perseguidores? Sim. Mas ele está destacando aqui o princípio. É um princípio. Tá? Eu pensei nisso também. Mas também devemos lembrar que eles estavam esperando o arrebatamento a qualquer momento. Então, naquela época, existia a possibilidade daqueles perseguidores ainda estarem vivos no momento da vinda gloriosa de Cristo. Isso é muito importante. Muito bom. Bom, o que foi dito para eles, passaram-se 2000 anos, Sim. Aqui se destaca o descanso que os crentes terão. Em Colossenses 3 se destaca que serão manifestados em glória. Também vós vos manifestareis com ele em glória. Vai ser vista nos crentes uma glória, então? Pois é. Que maravilha. É precioso. Precioso demais. Olha, descanso quer dizer alívio. Isto é relaxamento de tensão. Isto é alívio de tensão, depressão, de opressão. E naquele dia, os crentes, ao descer com Cristo, hão de visivelmente ser aliviados, descansados, nunca mais perseguidos.
E os inimigos hão de contemplar os salvos no seu descanso. Olha, eu perseguia essas pessoas. E agora tem descanso. Tem descanso. Nós vamos entrar no nosso descanso no dia do arrebatamento. Mas como eu disse, publicamente, o nosso descanso será visível no dia da manifestação do Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. Como labareda de fogo, isto é, Cristo, descendo do céu, como labareda de fogo. Uma expressão difícil, muito difícil, amados irmãos. Mas só para simplificar, chama de fogo, relâmpago. Não há nada mais assustador do que fogo. Seu Lindsay, descendo, como chama de fogo. Isso aqui é literal? Em Isaías capítulo 66, nós lemos de fogo. Aparência de fogo, pelo menos. Fogo leva-nos a pensar não somente na santidade e pureza do Senhor Jesus Cristo, mas também no seu caráter como juiz. Então, o que os nossos irmãos têm a dizer? Deuteronômio 32, um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno. O nosso Deus é um fogo consumidor. Pois é, um versículo... Então, é a ira, aqui ele vai se manifestar. Apocalipse 6, eles vão dizer, fala da ira do cordeiro, né? Mas devemos notar que diz aqui, como labareda de fogo. Como? E esta será a sua manifestação, porque é a continuação. Quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo. Sim. Então essa manifestação dele vai ser como labareda de fogo. Pois é. Pois é. Poucos elementos são mais assustadores, apavorantes, que o fogo. Que o fogo. Como labareda de fogo, Cristo há de descer. Não são mencionados aqui os juízos, mas ocorrerão juízos. Não sei se o senhor vai... Nós vamos tocar neste assunto, quem sabe ainda. Porque Isaías 63, nós lemos que ele há de descer aniquilando os seus inimigos. Nós ouvimos um pouquinho só nestes estudos sobre Armagedon. As nações do mundo, pelo menos os exércitos do mundo, ali em Armagedon, todos militando contra a nação de Israel. E naquele ponto, quando a nação há de ser quase aniquilada, Cristo há de aparecer para livrar o seu povo, para abrir um caminho de escape na hora certa. E o povo de Israel, vamos ser remanescente, os fiéis, hão de escapar. Mas Cristo descendo como labareda de fogo, ele há de aniquilar todos aqueles exércitos. Milhares e milhares de pessoas. Zacarias capítulo 14, nós lemos do juízo há de cair sobre os inimigos naquele dia. Vai ser um desastre para os inimigos. Imaginem as armas de poder sendo apontadas para a nação de Israel. De repente, eu acredito, vão apontar as armas para aquele que está descendo. Imaginem. Mas Cristo, pela palavra de sua boca, aquela espada que procede da sua boca, há de aniquilar os inimigos num instante. Em relação a isto e a colocação do irmão, seu Lisandro, na sua descida, ele julga sumariamente os elementos mais militantes, mais revoltosos. O resto do mundo se julga na ocasião do julgamento das nações vivas. Mateus 25, 31 a 46. Será que eu preciso acrescentar? O seu Tomás falou muito bem ali.
este julgamento segue logo depois? Acho que sim. Segue logo depois. Isto é, o ajuntamento das nações vivas deste mundo. Pessoas que não foram envolvidas nos exércitos ali em redor de Jerusalém, vão ser compelidas para comparecer no dia do julgamento das nações vivas. E o Salvador mesmo há de separar aquelas pessoas. Seu Lins, esses juízos que estamos tratando aqui vão preceder a manifestação dele para julgar e reinar aqui. O Senhor Jesus, para estabelecer o seu reino aqui. O julgamento das nações vivas há de preceder, sim, o estabelecimento do seu reino. Ele tem que julgar as nações vivas. Ele tem que subjugar o mal para poder estabelecer o seu reino glorioso. Seu Lins, o senhor tem dúvida? Não, os selos, as trombetas e as taças vão ser antes do Senhor Jesus se manifestar. Claro, exatamente. Uma sequência de julgamentos, juízos sobre este mundo, durante o período da grande tribulação. Mas tudo isso agora está no passado. Cristo está descendo, aniquilando os inimigos. Em seguida, chamando as nações vivas para serem julgadas. As pessoas ao lado esquerdo do Salvador hão de ser mandadas diretamente para o lago de fogo. Os fiéis vão entrar no reino. Vão ficar aqui neste mundo para ser o núcleo do reino do Senhor Jesus. o senhor pode destacar de uma maneira simples, se for possível, a diferença entre esse julgamento e o grande trono branco? Pois eu acho que às vezes tem confusão sobre isso. Pois é, esse julgamento, isto é, das nações vivas, há de se dar logo depois da descida do Senhor Jesus Cristo para reinar. Nações vivas serão julgadas. Os condenados, os não salvos, hão de ser mandados para o lago de fogo. O grande trono branco há de se dar depois dos 1000 anos do reino do Senhor Jesus Cristo. Bem no final da história deste mundo. Tá? O grande trono branco vai se dar no espaço. Não aqui neste mundo como o julgamento das nações vivas. Mas no espaço, porque nós lemos os céus e a terra onde passar. E o pobre pecador, morrendo sem Cristo, hoje, há de ser ressuscitado. E de corpo e de alma, ali diante de Cristo, será julgado. E, enfim, mandado para o lago de fogo. O não salvo aqui tem que se despertar. O grande trono branco está tratando de mortos. Mateus 25, de vivos. Isso é uma maneira muito simples para distinguir. Desculpe, eu só ia dizer que uma pessoa viva hoje, que não vai se salvar, quem sabe nunca vai comparecer no grande trono branco, vai passar pelo julgamento das nações vivas que nós temos aqui. Pois é. Porque estamos esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a qualquer momento. Pois é. Então quando ele se assenta no seu trono em Mateus 25, aqui na terra, ali é um trono, é um julgamento semelhante ao trono branco daqueles vivos ímpios. Sim. Já serão mandados para o lago de fogo. Sim. E terão o seu lugar final naquele momento. Pois é. Pois é. Não comparecerão no diante do grande trono branco. Não vão. Isso é importante que fique esclarecido, porque normalmente se faz uma relação entre esse julgamento e o grande trono branco. Mas o julgamento das nações vivas é definitivo. Pois é. Senhor? Eu ia perguntar, os crentes que foram mortos durante a grande tribulação, o que há de acontecer? Serão ressuscitados quando Cristo vai se manifestar? Ou... Nós lemos que no final da grande tribulação tem que haver uma ressurreição dos mártires, vamos dizer, daqueles que hão de morrer
durante a grande tribulação. Mas, quem sabe, nós estamos abrindo o assunto mais, sabe? Eu não quero confundir ninguém, sabe? Seu não. Seu Lins, só mais, agora aqui, voltando especificamente para o versículo 8. Sim, Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. E depois, e dos que não obedecem. Seriam duas classes de pessoas ou a mesma classe? Irmãos, eu acho que temos uma classe de pessoas só. Alguns dizem os que não conhecem a Deus, refere-se aos gentios, como nós estudamos ontem à noite, mas eu acho, Romanos capítulo 2 e 4 me mostra que até certos judeus não conhecem a Deus. Temos aqui uma classe de pessoas, mas duas descrições para a mesma classe. Pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, desculpa. Esse é o Roberto primeiro. Esse aqui é um desconhecimento proposital. Não conheceram porque não quiseram, porque o Evangelho estava aí para levá-los ao conhecimento de Deus. Além disso, tem a consciência e tem a própria criação. Seu José. Tem que ligar, seu José. Os crentes sabem que alguns não vão passar pela morte, não vão morrer. E os descrentes, então, podemos hoje orientar que eles também, alguns, não vão morrer, se Cristo vier. Passando pelo julgamento das nações vivas, vão diretamente para o lago de fogo vivos. Isso é muito, muito solene. Vamos continuar, irmãos. Versículo 9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição. Isso é os inimigos. Tá? Os perseguidores, os quais por castigo padecerão eterna perdição. Saindo do julgamento das nações vivas, os inimigos vão diretamente para o lago de fogo, ante a face do Senhor. Isso quer dizer, longe da face do Senhor. Pessoas banidas para ficar longe. Longe. É o significado desta expressão. Não vão estar nem perto do Senhor Jesus Cristo. Banidos para isolamento. Lá no lago de fogo. Para sofrer. Eternamente. Sim? Seu José? Esses que vão ser banidos, como você está dizendo, instantaneamente vivos, né? Sim, sim. Será que vão receber um corpo também instantaneamente para suportar, aguentar esse tormento? Porque, né? Pois é, vão receber um corpo equipado para aguentar o castigo eterno. Aquela sarça lá no deserto que Moisés viu, nunca foi reduzida a cinza. Nunca foi aniquilada. Mas, seu Lindsay, nós lemos em Apocalipse 19 do convite às aves do céu, indicando uma carnificina, indicando que estas pessoas atingidas diretamente com a descida do Senhor Jesus Cristo morrerão fisicamente. Sim, morrerão fisicamente. Sim. Mas essas pessoas serão ressuscitadas no dia do grande trono branco. Com certeza, mas o que temos aqui é a sua morte e julgamento eterno. Pois é. Seu tormento eterno está embutido nas palavras aqui. Embutido não, declarado nas palavras aqui. Muito bem. Seu Lindsay? Sim? Eu estou aprendendo hoje de que pessoas que estão conosco hoje não estarão no grande trono branco. Pode ser. É isso que eu quero. Eu não quero sair confuso. Pois é. Realmente eu não quero sair confuso. Até que ponto é isto? Que podemos dizer isto ou pensar isto? E quem estarão no grande trono branco? Seu James. Eu levantei o assunto. Só os mortos vão estar no grande trono branco. Então,
Podemos imaginar uma pessoa viva hoje, não salva, e o Senhor Jesus Cristo voltando para os ares hoje de tarde. Então, mais ou menos daqui a 7 anos, ele vai voltar de novo em glória e vai haver o julgamento das nações vivas. Se aquela pessoa não morrer durante a grande tribulação, e pode morrer, mas se não morrer durante a grande tribulação, então vai ter parte no julgamento das nações vivas e vai diretamente para o lago de fogo, sem chegar no grande trono branco. Isso foi bem explicado. Muito bem, seu James. Seu Lécio. Parece que essas batalhas ou juízos vão cair mais lá no Oriente Médio. E quanto à América do Sul, aqui, como seria? É difícil, talvez, uma pergunta. Esses juízos terríveis atingirão mais o Oriente Médio? Sim, a região de Armagedon? Sim. Sim, e quanto aqui, a América do Sul? Não. Aqui? Não. Mas as pessoas aqui no Brasil, vivas naquele dia, serão chamadas para comparecer, fazendo parte das nações vivas. Os selos, as trombetas e as taças vão cair só na região de Israel? Mundialmente? Eu acho que é isso que ele está perguntando. O mundo inteiro vai ser atingido com aqueles juízos. Tudo bom. Eu pensei que o senhor estava pensando naqueles exércitos cercando a cidade de Israel. A concentração daqueles juízos, mas no Oriente Médio, mas vão atingir todo mundo. Tudo bom. Então essa expressão é a glória do seu poder. Isto é, o pecador naquele dia, o inimigo, banido, ele há de ficar longe da glória do seu poder. O poder manifesto no seu reino, por exemplo. Eu gosto de pensar assim, pelo menos. Aquele poder visível do Senhor Jesus Cristo, resplandecente, durante os 1000 anos. O pecador nunca vai presenciar isso. Ele vai ficar longe do resplendor, da glória do seu poder. Seu Linzer, seria bom destacar essa expressão, eterna perdição. Eterna perdição. Há seitas falsas que falam em aniquilamento, como se a pessoa fosse se apagar e deixar de existir. Isso é mentira. O senhor explica, destaca essa expressão. O pecador, o inimigo do Evangelho, há de sofrer conscientemente. A eternidade adentro, no lago de fogo. Nunca será destruído, aniquilado. Nunca. Isso é muito, muito solene. Você tem que se despertar para buscar a salvação já. Versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos céus santos. Eu gosto disto. Cristo sendo glorificado. Engrandecido. Honrado. Nos santos naquele dia. Em nós. Os perseguidos nesta época. Vamos dizer, o mundo, olhando para os santos naquele dia, vão, enfim, engrandecer a pessoa de Cristo, glorificar a pessoa de Cristo. Olha que crentes resplandecentes, cristãos, pessoas semelhantes a Cristo. Que transformação! O poder do Evangelho fez isso na vida dessas pessoas. E Cristo há de ser engrandecido, não por seus santos, embora seja correto, mas nos seus santos naquele dia. Precioso demais. Precioso demais. Cristo sendo engrandecido nos santos, em nós, naquele dia. Convém que andemos como devemos andar, amados irmãos, neste mundo, para poder engrandecer o nosso Salvador naquele dia. Então, estamos pensando aqui numa glória que vai ser acrescentada a Cristo? Sim, nós vamos, até o final desse capítulo, nós vamos notar como o nosso andar agora há de afetar o engrandecimento do nosso Senhor Jesus Cristo naquele dia.
Ele já está glorificado. E já está, mas ainda mais. Naquele dia, visivelmente, ele será honrado, engrandecido, glorificado nos santos, para se fazer admirável naquele dia. Imagine, para se fazer admirável naquele dia. Nos santos, como nós vamos descobrir ainda, em todos os que creem, Cristo há de se fazer admirável nos santos naquele dia. Havia um só em todo o universo que podia conseguir uma vitória destas. E aquele um só conseguiu a vitória através do seu sofrimento sobre a cruz. Então é totalmente inimaginável que momento será para ele vendo o fruto do trabalho da sua alma e ficando satisfeito, e dizer satisfeito é dizer pouco. O Senhor explicou muito bem, em poucas palavras, justamente o que nós temos aqui neste capítulo. O dia da glória para Cristo. Será que nós temos como imaginar os sentimentos de Cristo naquele dia? Olhando para aquela multidão de pessoas, de santos, ali, todos refletindo a pessoa gloriosa de Cristo. E todo mundo contemplando os santos. E nos santos vão engrandecer o Senhor Jesus Cristo. O Salvador há de ser honrado naquele dia. A situação há de ser revertida, pois ele sofreu muito na cruz, desprezado. Se lembra? Última vez que ele estava aqui neste mundo, ele foi desprezado, crucificado, mas naquele dia, nada disso. Ele será glorificado nos santos, o fruto da cruz. Então isto é o trabalho da sua alma? Ele ficará satisfeito, pois é. Seu Carlos? Que sentimento essa manifestação há de produzir nos pobres pecadores que estiverem nesse mundo, seu Lins? Pois é. E quem sabe quantos que estão rejeitando o Evangelho hoje, se o Senhor Jesus voltar logo. E não vão poder escapar, lá em Apocalipse 6, vão pedir que as montanhas caiam sobre eles, e não vão ter como escapar. É triste demais. O pecador reconhecendo, olha, esta gloriosa pessoa bem poderia ter sido o meu Salvador. Tive oportunidade para recebê-lo como meu Salvador, mas desprezê-lo, ou desprezei. E o pecador há de levar aquele remorso consigo para dentro do lago de fogo. É muito triste, amados irmãos. Mas vamos pensar aqui nesta oração. Seu Carlos, desculpe. Talvez duas perguntas que eu queria fazer. A vista humana enxerga poucos metros com clareza. Como é que os pecadores vão ver os crentes? Será que o Senhor Jesus Cristo vai se aproximar muito da terra? Em Israel ele vai descer, né? Mas em outras partes. E a minha outra pergunta: como é que os descrentes de países tão longe de Israel chegarão lá para serem julgados? Pois é. Nós lemos em Apocalipse capítulo 1 que todo o olho há de ver o Senhor Jesus Cristo, aqueles que o traspassaram, o nosso Salvador. Nós lemos aqui: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Às vezes nós não temos como explicar os detalhes, mas devemos aceitar o que a Bíblia diz. Eu acho que pelo menos pessoas vão poder enxergar o resplendor, o brilho naquele dia. Mas certamente vão ver o Salvador e os santos. Também os descrentes, olha, como é que os descrentes vão comparecer diante do grande trono branco? Pelo poder de Deus. E assim será no dia do julgamento das nações. Seu Lindsay, seu Carlos, quando o Todo-Poderoso entra em ação, problemas geográficos
problemas visuais, problemas físicos desaparecem da cena. Pois é. Então, versículo 11, a oração. Pelo que também rogamos. É a palavra normal para descrever oração. Oramos sempre, continuamente, por vós, os Tessalonicenses, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação. Veja só, como vocês são chamados para participar naquele dia da glória. Então vocês precisam andar como convém a pessoas assim. Tem que andar dignos da sua vocação. Então, profecia, amados irmãos, este assunto de profecia atinge nosso andar. Deveria produzir santidade nas nossas vidas. E deveríamos andar como convém. Há pessoas que hão de ser associadas com Cristo no dia da sua glória. Foi, vamos dizer, o primeiro pedido. O segundo pedido é cumpra todo o desejo da bondade. Isto é, os crentes têm desejos de bondade, desejos produzidos pelo Espírito residente ali nos seus corações. É para cumprir tais desejos. É bom ter desejos, amados irmãos, para trabalhar, mas é melhor cumprir os desejos. É bom realizar as nossas intenções. Terceiro pedido. É obra da fé com poder. Ou seja, é obra da fé em poder. Nós, de novo, estamos pensando nas obras da fé. Você lembra? Obra da fé. 1 Tessalonicenses 1 e 3. De novo, está pensando nas obras motivadas por fé. Contando com Deus. Obras assim precisam ser executadas no poder de Deus. Tá? É isso que está dizendo. Para quê? Para que o final de tudo isso, isto é, esta oração de 3 pedidos sendo atendida, o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado. Isso é muito bom. Quando? Pode ser agora, mas neste contexto, no dia da sua manifestação. Cristo há de ser glorificado. É nós, isto é, nós nele. Imagine, amados irmãos, nós sendo glorificados em Cristo. Não aqui neste mundo, nesta vida. Pois somos perseguidos. Estamos estudando isso. Mas seremos glorificados em Cristo. Naquele belo dia da sua manifestação. Lemos também, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso pela graça de Deus. Não é pelo mérito nosso, pela graça de Deus. Assim encerramos este estudo. Gratos que Deus nos alcançou pela sua graça e nos salvou. E que temos um futuro glorioso pela mesma graça de Deus. Graça de Deus é Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós temos a igualdade do Senhor Jesus Cristo a Deus, sendo destacado. O tempo já passou, mas, Sr. Lindsay, como uma pessoa daquele tempo, 2000 anos atrás, poderia entender tal coisa? Quanto aquelas 2 testemunhas que temos em Apocalipse. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio. Como uma pessoa daquele 2000 anos atrás poderia compreender isto aqui? Eu fiquei pensando, não será assim? Os olhos de pessoas de todo mundo, não vai ter telões, não será assim?
como Tomás explicou. Tem uma imagem. Tem uma imagem. Uma tela, um telão tem uma imagem, mas não vão ver uma imagem, vão ver o Senhor Jesus Cristo mesmo? Eu acho que sim, melhor assim. E aqui, Roberto, em Apocalipse, não quero complicar, viu? Mas homens de várias tribos, povos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. No dia de Pentecostes tinha uma multidão de gente de todo o mundo lá em Jerusalém, seu Alessa. Quem sabe nesse dia aí também vai ter. Então, que dia será para nós, amados irmãos? Muito obrigado pela ajuda e contribuição dos irmãos. Então, chegamos ao final